coração. Olá, meu irmão, minha irmã. Sou o Padre Leomar Ribeiro, o diretor nacional da Rede Mundial de Oração do Papa no Brasil, o Apostolado da Oração, Movimento Eucarístico Jovem. E hoje nós vamos conversar sobre um santo muito popular na nossa igreja, que é São Bento. Hoje é dia de São Bento. Vamos refletir um pouco sobre a vida deste homem que impactou e continua impactando tantas vidas e a história da igreja. São Bento nasceu numa pequena cidadezinha chamada Subiaco, na Úmbria, na Itália, no ano de 480. Era de uma família nobre, uma família romana, de nobreza, e desde pequeno manifestou um gosto muito especial pela oração. Os primeiros estudos ele realizou mesmo nessa região de Núrcia, próximo à cidade de Spoleto. Depois foi morar em Roma para estudar filosofia. Um eremita chamado Romano encontrou Bento e lhe deu um hábito de monge. Romano ensinou então a Bento tudo sobre a vida de eremita, levando-o para uma gruta escondida. Chamava-se Gruta Santa, no monte exatamente de Subiaco. É importante lembrar que nós estamos no começo, no terceiro momento da igreja, pelo ano 400, que era muito comum essa vida de eremitas. Nós temos um dos mais famosos, além de São Bento, que depois então organiza a vida, é São Francisco de Paula, que era um eremita do sul da Itália e morreu eremita. Livre, andava de cidade em cidade, dormia nas grutas, pedia para comer e vivia falando de Deus na liberdade então do Evangelho. Em Subiaco, portanto, o jovem Bento aprofunda-se na vida eremita e Romano o ajudava regularmente com alimentos. Ele ficou ali por 3 anos, sozinho, em orações e estudos, sem receber visita nenhuma. Um dia, porém, um sacerdote da região, quando fazia seu jantar, ouvia uma voz dizendo: "Estás fazendo seu jantar enquanto meu servo Bento morre de fome no deserto?" Aquele padre, com muito esforço, partiu para o deserto, encontrando a gruta em que Bento estava escondido, e após uma oração, disse que era o dia da Páscoa do Senhor, e serviu comida a Bento. Tempo depois, o jovem Bento foi descoberto por pastores, e assim passou a receber muitas visitas para aconselhamento, para as orações. Logo a sua fama começou a crescer e se espalhar, e ele passou a ser visitado por mais e mais pessoas em busca de aconselhamento e de oração. Por causa dessa sua fama de santidade, Bento foi chamado para ser então o abade, o superior do convento de Vicovaro. Ele aceitou, desejando prestar um serviço, porém não combinou com a vida que os monges viviam, porque não era incondicional como ele achava que deveria ser o seguimento de Cristo. Foi se formando entre os religiosos uma antipatia contra o santo Bento, chegando ao cúmulo de tentarem matá-lo com veneno. Mas, abençoando a taça de vinho envenenada, como fazia com todos os alimentos que comia, a taça se quebrou. Bento disse em seguida que Deus perdoe a vocês, meus irmãos. Depois disso, abandona o convento e volta para o Subiaco. Vamos agora falar um pouquinho sobre a primeira ordem monástica da história, porque São Bento está, para o Ocidente como o pai dos mosteiros, o pai da vida monástica. Ele fundou então em pouco tempo 12 mosteiros. Antes de São Bento, os monges viviam como eremitas, isolados, sozinhos. Ele então vai organizar a vida monástica de forma comunitária e os mosteiros começam a florescer. Todos eles seguiam a famosa regra de São Bento, que tem como foco central trabalhar e rezar, orat et labora. As famílias nobres de Roma começaram a mandar seus filhos para estudar nos mosteiros fundados por São Bento. Santo Plácido, São Mauro estavam entre os educandos de São Bento. A regra, essa regra do mosteiro, é um livro escrito por São Bento com pequenas regras para a vida monástica comunitária.
É um livro, na verdade, com 73 curtos capítulos. A regra prioriza o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Nasce assim a famosa Ordem dos Beneditinos ou Ordem de São Bento, que permanece viva e atuante até os nossos dias. Pensa que aqui no Brasil nós temos grandes mosteiros no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, em Recife. São os 4 grandes mosteiros dos beneditinos no Brasil, que seguem essa mesma regra, escrita há mais de 1.500 anos. A regra de São Bento também foi adaptada por várias congregações de monges do Ocidente. Falemos um pouquinho sobre os milagres de São Bento, porque São Bento hoje também é invocado, sobretudo, para a questão dos milagres, para compreender um pouquinho isso. De Subiaco, onde também ele acolhe depois e ajuda a montar a vida eremita feminina com a sua irmã escolástica, ela então vai fundar a vida monástica feminina. São Bento então vai para o centro-sul da Itália, no Monte Cassino. Aí começa a pregar o evangelho para o povo. E com a pregação e os números milagres que fazia, inclusive exorcismo, o povo começa a se converter. Assim, o povo de Monte Cassino derrubou o templo de Apolo, que havia sido construído no alto da montanha com as suas ruínas, e construíram 2 conventos com as bênçãos de São João Batista e São Martinho, em homenagem a São João Batista e a São Martinho. Foi essa a origem do grande mosteiro de Monte Cassino, criado em 529 com a bênção do Papa Félix III. Recordem que esse Monte Cassino foi destruído na Segunda Guerra Mundial e reconstruído depois pelos Estados Unidos, que havia destruído o mosteiro. Eu estive em Monte Cassino até hoje. O mosteiro, reconstruído depois da guerra, abriga 200 monges. Tem lugar para viver 200 monges, no alto de uma montanha linda. A devoção a São Bento. São Bento morre no ano de 547. Ele tinha 67 anos de idade. Ele mesmo predisse a sua morte, no mesmo ano da morte da sua irmã escolástica, que fundou então o ramo feminino. Mandou abrir sua própria sepultura e, depois de falar aos monges de pé com as mãos para o céu, morre. Parte de suas relíquias estão no mosteiro de Monte Cassino e outras na abadia de Fleury, na França. São Bento foi canonizado no ano de 1220. Sua festa, comemorada todos os anos, no dia 11 de julho. A imagem de São Bento é representada com o livro das regras na mão, um sino, que representa a voz de Deus, um copo quebrado e a serpente, representando o veneno. Um corvo com um pedaço de pão no bico, representando o tempo em que ele passou no deserto, e uma vara, representando a disciplina. A vara também muitas vezes é o báculo de abade. Na medalha de São Bento, que foi esculpida primeiramente nas colunas do mosteiro de Monte Cassino, nós encontramos então escrito: Eius in ibitu nostro presentia muniamur. Sejamos protegidos pela sua presença na hora da nossa morte. É isso que nós encontramos escrito em latim na medalha de São Bento. E no verso nós encontramos escrito essa inscrição CSPB, Cruz Sancti Patris Benedicti, a cruz do Santo Pai Bento, que era exatamente a cruz que ele usava. Encontramos também CSSML, Cruz Sacra Sit Mihi Lux, a cruz sagrada seja a minha luz. Portanto, nós temos muita coisa bonita de São Bento, da sua vida, e os mosteiros beneditinos continuam hoje dando um belo testemunho de vida de oração no meio da humanidade. Portanto, essa oração que São Bento, que reza-se a São Bento, está ligado também com a oração que ele rezava e que hoje também nós podemos rezar. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás.
nunca me aconselhe coisas vãs. É do mal o que tu me oferece. Beba tu mesmo do teu veneno. Rogai por nós, São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E uma curiosidade, um espírito da comunidade monástica, pertencente, portanto, à longa tradição beneditina, a comunidade do Mosteiro de São Bento, de São Paulo, segue a regra de São Bento como mestre de vida monástica, conforme entendiam os monges da Idade Média, interpretando o espírito da regra. O lema, portanto, de São Bento, resumido em orar e trabalhar, acrescenta-se o lema et legere, ou seja, e leia. Reza, trabalha e leia, uma vez que para São Bento a leitura tem um espaço privilegiado na vida do monge, em especial a leitura das Sagradas Escrituras ou a leitura de comentários das Sagradas Escrituras. Em vista disso, o ritmo de vida do mosteiro favorece esse equilíbrio, temperando os momentos de trabalho, o corpo que se exercita, com a leitura, a alma, e a oração, o nosso espírito. Assim, celebrando então hoje o dia de São Bento, nós agradecemos a vida desse grande santo, seu testemunho na vida da igreja, e pedimos que continue acompanhando a vida dos mosteiros, tanto femininos quanto masculino, da vida contemplativa nos nossos tempos de hoje. Um grande abraço para você, não esqueça de compartilhar esse nosso vídeo, as nossas páginas do Facebook, as nossas páginas do YouTube, continuar conosco, ajudando a divulgar a nossa rede mundial de oração do Papa. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Oração ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de Jesus, meu Salvador, que depois de ter derramado o vosso sangue na cruz até a última gota, imolai-vos todos os dias na missa. Eis-me diante de vós, desejando ardentemente corresponder aos apelos de vossa imensa caridade. Prometo empregar todos os esforços para que o vosso reino seja ampliado nas comunidades, nas famílias e nos corações de todos. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.